o NTV News está chegando. Motorista de van morre em mais um acidente na BR-365 em Patos de Minas. O capotamento aconteceu em um trecho próximo ao local, onde 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na manhã de ontem. E mais. Polícia Federal incinera mais de 7 toneladas de drogas em Minas. Saiba como se inscrever para concorrer a bolsas de estudo do Colégio Universitário. Procon de Patos de Minas orienta sobre os direitos do consumidor em praias. Os cuidados com a alimentação durante as férias escolares. Pais antecipam compra de materiais escolares e aquecem vendas nesse início de ano. Mais de 32 milhões devem ser gastos na manutenção, recuperação e conservação de estradas rurais em Patos de Minas. Bombeiros monitoram a elevação do nível de água do Rio Paranaíba após chuvas intensas. Anvisa libera tratamento de lesões na medula com medicamento brasileiro. A gente mostra a preocupação com a falta de sangue do tipo O negativo no Hemocentro de Patos de Minas. Começa agora o NTV News desta quarta-feira. Ontem nós mostramos aqui que 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um violento acidente de trânsito com um ônibus que retornava da Bahia para Uberlândia e que capotou na BR-365 em Patos de Minas. Na manhã de hoje foram divulgadas as identificações das vítimas desta verdadeira tragédia. Maria das Graças Nunes de Oliveira era natural de Campina Verde e tinha 49 anos. Rita Shirley Carvalho, natural de Casa Branca, em São Paulo, 75 anos. Jean Carlos da Victória, Uberlândia, 51 anos. Lidiane da Rocha, também natural de Uberlândia, 44 anos. Leonardo Rocha Francalance, natural de Uberlândia, 39 anos. Paula de Oliveira Medeiros, também natural de Uberlândia, tinha 47 anos. Ainda sobre isso, a Polícia Civil informou que apura as causas e circunstâncias deste acidente. Levantamentos preliminares indicam, segundo a polícia, que o condutor do veículo não possuía o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, que é exigido para motoristas de ônibus e veículos com mais de 6 lugares, o que, em tese, configura irregularidade administrativa. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira a incineração de cerca de 7,8 toneladas de drogas. A ação é fruto de diversas apreensões realizadas pela PF em Minas Gerais no ano de 2025. Foram incinerados 6,5 toneladas de maconha e 1,3 toneladas de cocaína. A incineração foi realizada em fornos de alta temperatura de uma siderúrgica, garantindo a destruição completa e segura das apreensões, sem danos ao meio ambiente. O procedimento seguiu todos os protocolos previstos na Lei de Drogas, contando com forte esquema de segurança durante o transporte e a destruição dos materiais. De acordo com a Polícia Federal, a retirada de circulação de quase 8 toneladas de drogas contribui diretamente para a redução da violência e dos crimes relacionados ao tráfico. O balanço da apreensão de drogas feita pela Polícia Federal em Minas Gerais no ano passado aponta que o estado é o 7º onde mais se apreende cocaína no país, com mais de 3.400 quilos, e o 5º onde mais se apreende maconha, com a apreensão de mais de 22 mil quilos da droga. E mais uma vida foi ceifada em acidente de trânsito na BR-365 em Patos de Minas. O motorista de uma van morreu após o veículo capotar na manhã de hoje em um local bem próximo ao acidente de ontem que causou 6 mortes e deixou dezenas de feridos. Segundo as informações, André Luiz de Almeida, de 41 anos, era um motorista. Ele é natural do Rio de Janeiro. Chovia no momento do acidente e ele teria realizado uma ultrapassagem. Ao retornar para sua faixa, perdeu o controle da direção, saiu da pista após o acostamento e capotou, ficando com o veículo tombado. Nós já chegamos e constatamos a vítima em óbito, pelas situações que apresentava aqui no local. Entretanto, possivelmente devido a não ter usado o cinto de segurança, no momento que o veículo capotou, a vítima veio a ser ejetada e assim, quando o veículo parou de forma tombada, ele parou com o lado do passageiro por cima dessa vítima. Então,
vindo a trazer essa vítima fatal. Em decorrência disso, a nossa guarnição aqui se empenhou em fazer o destombamento desse veículo para só assim a gente conseguir ter acesso à vítima. E uma vez que acessamos a vítima, mais uma vez constatamos ali realmente o estado de óbito dela e fizemos todo acionamento aqui também da Polícia Rodoviária Federal e também da perícia da Polícia Civil. O local fica praticamente no mesmo trecho onde na terça-feira ocorreu um grave acidente envolvendo um ônibus que deixou 6 pessoas mortas. O que acende para nós o alerta nessa época de chuvas, para que a gente esteja sempre reforçando as dicas de segurança, como o uso de cinto de segurança, atenção aos limites de velocidade, dentre outros que nós cansamos de falar, mas sempre é importante lembrar para poder evitar esse tipo de acidente aqui, que tem se tornado mais frequentes nessa região e nessa época do ano também. A seguir, saiba como se inscrever para concorrer a bolsas de estudo do Colégio Universitário. E pais antecipam compra de materiais escolares e aquecem vendas nesse início de ano. Faltando cerca de um mês para o início das aulas, muitos pais já estão em busca dos materiais escolares. A procura teve início ainda no mês de dezembro e, nessa semana, o movimento nas lojas do setor aumentou. Mesmo com o ano letivo ainda distante, as papelarias de Patos de Minas já registram um grande aumento na procura por material escolar. Cadernos, mochilas, lápis e canetas estão entre os itens mais vendidos. Segundo o dono de uma das lojas, o aumento nas vendas começou ainda no mês de dezembro. Ele destaca que nesta semana a procura já é considerada grande e que houve um crescimento médio nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Agora, no início de janeiro, todo o início de janeiro já tem uma intensificada maior no movimento e, assim, a gente sempre tenta frisar, para a pessoa vir escolher antes, com mais calma, com antecedência, além de encontrar uma variedade maior, escolher com mais comodidade, mas a reta final, principalmente de janeiro, ela é muito intensa, o movimento é muito alto. O medo dos consumidores cresce à medida em que os preços dos materiais escolares disparam. Pais e responsáveis enfrentam uma preocupação cada vez maior, tentando conciliar o orçamento familiar com a necessidade de garantir que seus filhos tenham tudo o que precisam para o ano letivo. Olha, os materiais agora de coleções novas, todas têm um reajuste quase todo ano, o reajuste fica na faixa ali de 8 até uns 10%. Agora, esse ano, a gente está fazendo algumas promoções de estoques de anos passados, de 24, 23, principalmente mochilas, cadernos, a gente está assim, com muitos preços, com descontos assim, de 30% até 50%. Os pais afirmam que decidiram comprar o material escolar com antecedência para se organizar financeiramente e garantir tudo que os filhos precisam para a volta às aulas e evitar filas nas papelarias. Papelaria mais vazia? Muito, porque depois vai lotar, Aí, fica até coisa de respirar. Senão depois a loja fica muito cheia, Aí fica difícil de comprar. E a menina também põe a gente doida pra vir. E aí, teve alguma surpresa nos preços ou você acha que tá igual ao ano passado? Acho que tá mais ou menos igual. Tá dando certo. Final de dezembro, ela já falou assim, pai, tem as festividades de dezembro e depois de dezembro, janeiro, nós temos que fazer as contas do material escolar, Pra fazer o quê? A gente tem que vir, Não tem outro jeito. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das bolsas de estudo do Colégio Universitário. A oportunidade é voltada para estudantes do ensino médio e oferece bolsas parciais e também integrais. Início de ano e hoje a gente fala de oportunidades. O Colégio Universitário está com as inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas. E quem conversa com a gente e fala dessa grande oportunidade é o diretor do colégio, o professor Fernando. Seja bem-vindo mais uma vez, Conversa com a gente, conta pra gente como vai funcionar esse processo de seleção, quem pode se inscrever, e como que funciona. Sempre um prazer trazer novidades aqui para esse público gigante que vocês têm.
Como você bem disse, o Colégio Universitário está com as inscrições abertas para você que quer fazer um ensino médio realmente acima da média. Essa é uma oportunidade para você estudar com até 100% de bolsa. Então, nós estamos falando de uma gratuidade que você poderá ter para usufruir de uma estrutura física única em toda a nossa região, uma estrutura física de graduação dedicada ao ensino médio, professores, mestres e doutores, um material didático sensacional e, claro, um ambiente maravilhoso. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer sua inscrição. Essa inscrição é bastante simples, é gratuita e é feita no próprio site do Colégio Universitário, que é colégiouniversitario.unipan.edu.br, repetindo ali, pessoal de casa, colégiouniversitario.unipan.edu.br. Você faz sua inscrição rapidamente. E quais serão os conteúdos cobrados nessa prova? Essa prova ela consta somente de questões fechadas de português e matemática da série imediatamente anterior àquela que você irá cursar aqui conosco. Exemplo disso, se você vai fazer o primeiro ano do ensino médio, você vai fazer uma prova de português e matemática dos conteúdos que você estudou no seu nono ano. No segundo ano, conteúdo do primeiro ano. E claro, no terceiro ano, serão cobrados os conteúdos que você estudou no segundo ano. E claro que você, pelo fato de usufruir dessa estrutura, está no ambiente de graduação, você tem um ensino totalmente diferenciado. Isso permite uma formação única, para os nossos filhos aí, para que eles possam participar, evidentemente, dos principais processos seletivos do país e se darem muito bem, serem classificados, serem aprovados nos seus vestibulares e terem uma formação humana, uma formação ética, num ambiente extremamente seguro e salutar, esse ambiente maravilhoso nosso do Unipan. A seguir, mais de 32 milhões devem ser gastos na manutenção, recuperação e conservação das estradas rurais em Patos de Minas. Tem a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro e ainda bombeiros monitoram a elevação do nível de água do Rio Paranaíba após chuvas intensas. Com um investimento de mais de 32 milhões de reais, foram assinadas nesta quarta-feira as ordens de serviço para a manutenção, recuperação e conservação das estradas rurais de Patos de Minas ao longo dos próximos anos. A iniciativa amplia o número de equipes em campo, reduz o tempo de resposta às demandas e busca fortalecer a infraestrutura viária em todas as regiões da zona rural. O maior contrato que o município de Patos já assinou, ele chega a quase 40 milhões de reais. É bom lembrar que na gestão passada nós fizemos um contrato com as empresas terceirizadas, dividindo o município em 3 áreas, de cerca de 26 milhões de reais. Ele foi todo executado ao longo da gestão. Agora nós estamos assinando no início da segunda gestão um contrato de quase 40 milhões de reais, dividindo o município agora em 6 regiões, o que vai permitir maior foco na medida em que cada uma dessas regiões ela vai ser um pouco menor e a gente vai conseguir ampliar mais ainda as equipes. Inicialmente, 12 equipes de manutenção atuarão simultaneamente nas estradas rurais de Patos de Minas, sendo 6 equipes contratadas por meio do novo contrato, 4 equipes próprias da Prefeitura, 2 equipes específicas para serviços de pontes e mata-burros. Considerar o eixo nosso da cidade, aqui em Patos de Minas, do meu lado direito com 3 equipes contempladas e do lado esquerdo com 3 equipes. Então está aqui desse lado de cá, a região toda de Bom Sucesso, Pilar, Alagoas, Pântanos, Santana, Paraíso, é essa região que vai estar aqui com esses 3 lotes. Contemplando os outros 3 lotes que pega a região aqui já de Arraial dos Afonso, que seja Pindaíbas, Chumbo, Major Porto, Horizonte Alegre, Santa Maria e Areado, Bom Sucesso. Seria esse outro eixo com mais 3 equipes. Então, só que nós dividimos esse distanciamento do serviço com as empresas terceirizadas nesses lotes, dando mais condições de trabalho.
O município possui cerca de 8.000 quilômetros de estradas rurais, entre vias principais, acessos secundários e ramais. Essas estradas são essenciais para o escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar, o acesso a serviço de saúde e o deslocamento diário da população entre a zona rural e a área urbana de Patos de Minas. São hoje mais de 8.000 quilômetros de estradas contempladas hoje em todos os contratos. Naturalmente, é impossível fazer isso dentro de uma gestão de um ano. Agora, neste ano agora. O contrato ele contempla 3 anos. O que nós estamos adiantando, fazendo com que o processo da manutenção, priorizando os lugares específicos e dando condições de a manutenção ser o mais rápido possível, atender a todas as regiões. Naturalmente, este ano vamos dar a prioridade máxima em todos os pontos específicos, nós já temos em mãos. O ano que vem a sequência continua, é natural. Pode ser que a gente arrume hoje, amanhã cai um grande temporal e é necessário que a gente retorne. Isso é normal, é manutenção. Mas estamos prontos para atender todas as comunidades rurais. Com as chuvas intensas dos últimos dias, equipes do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas monitoram a elevação no volume de água do Rio Paranaíba. As chuvas frequentes deste período contribuíram para a elevação do nível do Rio Paranaíba. Desde o início do mês, o volume de água aumentou gradualmente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o nível do rio subiu desde o começo do mês e atualmente está em 5 metros, ainda abaixo da cota de inundação, mas já exige acompanhamento constante. De 1,5 metro que estava praticamente na semana passada, nós já chegamos a atingir um total de quase 5 metros da altura desse rio, tá? Cabe lembrar que quando a gente já começa a atingir ali por volta de 8, 9 metros e pouco, nós já temos algumas interferências em casas que estão nas margens desse rio. A previsão indica que novas chuvas devem atingir a região nos próximos dias, o que pode influenciar diretamente no nível do Rio Paranaíba. Segundo as previsões que nós acompanhamos, não vão ser tão intensas como essas dos últimos dias, onde todo dia tem chovido em larga escala o dia inteiro. Então vão começar a ter tempestades mais escassas, espaçadas por alguns dias, ou seja, nós vamos poder esperar uma menor precipitação nos próximos dias e semanas em comparação com a primeira semana desse mês. O monitoramento do Rio Paranaíba segue de forma contínua e novas informações devem ser divulgadas conforme a evolução das chuvas nos próximos dias. Se continuarmos tendo uma chuva pelo menos nos próximos dias, ela pode ainda subir mais alguns metros, tá bom? Então é importante que a população evite transitar por essas áreas, seja a pé ou motorizado, por esse risco de um aumento súbito ali mesmo, talvez, também da altura do rio, tá bom? Então, além desse cuidado em andar na margem do rio, também a gente reforça para ter uma atenção redobrada na direção também sobre chuva, tá? Para podermos evitar trabalhar com esses acidentes que nós temos tanto presenciado aí esses últimos dias. Então vamos saber como é que fica o tempo no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com céu nublado e possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Presidente Olegário, variam de 18 a 25 graus. Em Tiros, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Mesma variação para João Pinheiro. Em São Gotardo, máxima de 28. E em Vazante, mínima de 19 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News, os cuidados com a alimentação durante as férias escolares. E você vai ver que o Procon de Patos de Minas orienta sobre os direitos do consumidor nas praias. Recentemente, casos de desentendimentos relacionados à exigência de consumação mínima em praias do litoral brasileiro acendeu o alerta para os direitos do consumidor.
Casos recentes registrados repercutiram nas redes sociais após consumidores relatarem cobranças consideradas abusivas, principalmente em praias, bares e restaurantes. Em alguns relatos, itens simples chegaram a custar valores muito acima da média praticada no mercado. Quando o consumidor quer adentrar numa barraca praiana e é exigido o mínimo de consumo, isso fere de morte o Código de Defesa do Consumidor, porque na medida em que o consumidor deseja apenas tomar uma água de coco, que ali custa 10, 15 reais, por exemplo, e essa barraca determina que a consumação mínima para estar presente dentro dela seja de 200 reais, implica no fato do consumidor ser obrigado a adquirir algum produto ou serviço fora da vontade dele, né? O que só demonstra a vulnerabilidade, a fraqueza desse consumidor frente ao fornecedor. Isso vale, inclusive, em relação à venda casada, né? Por exemplo, se eu quero alugar só o guarda-sol daquele estabelecimento e ele me obriga, além de adquirir o guarda-sol, que eu venha comprar algum prato de comida, alguma bebida especial, também configura uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor e é ele chamada, né, de venda casada, quando eu quero adquirir um produto, mas para mim ter acesso a ele eu tenho que comprar outro que eu não tenho interesse. O coordenador do PROCON orienta que ao identificar qualquer irregularidade, o consumidor deve guardar notas fiscais, recibos, cardápios ou registros da oferta. Esses documentos são fundamentais para formalizar uma reclamação. Essa pessoa pode acionar o PROCON daquela cidade, né, que ela está ali, que vai resolver a situação na hora. Ela pode, em alguns casos, inclusive chamar a polícia, porque, né, a gente pode ter algum crime aí, algo mais grave, né? Por exemplo, nós tivemos aí alguns turistas que chegaram a ser agredidos e isso ultrapassa a seara de defesa do consumidor e implica, né, na questão criminal, ou pode acionar o PROCON quando ela voltar, se for uma situação de cobrança, né, alguma coisa que possa esperar o passar do tempo. Vale dizer que o consumidor, perante o Código de Defesa do Consumidor, tem aí a possibilidade de acionar os órgãos de defesa aonde aconteceu a prática, né, do ato infrativo ou aonde o mesmo reside, aqui em Patos, por exemplo. O PROCON reforça que as práticas abusivas podem resultar em multas e sanções aos estabelecimentos. A recomendação é sempre desconfiar de preços que não estejam claramente informados e denunciar qualquer irregularidade. Durante o período de férias escolares, é preciso redobrar a atenção com a alimentação das crianças. É o que a gente mostra na reportagem de Thalita Diniz. Durante o período letivo, horários definidos ajudam a organizar as refeições das crianças. Já nas férias, a quebra da rotina faz com que muitos pais flexibilizem demais a alimentação, abrindo espaço para lanches industrializados, refrigerantes e doces em excesso. Segundo a nutricionista, essa mudança pode impactar diretamente a saúde das crianças, principalmente quando se torna frequente ao longo das férias. A gente sabe que é importante as crianças também irem nos fast foods, a gente sabe que eles gostam muito dos brinquedos, mas a gente precisa entender que a comida de verdade sempre tem que prevalecer. Comer em casa e escolher o que é ideal, faça pizza em casa com as crianças, façam sanduíches artesanais em casa, dê preferência sempre por aquela comida que a gente pode produzir e reproduzir em casa. Mesmo fora da rotina escolar, é possível manter o equilíbrio e alimentar com pequenas mudanças no dia a dia. A nutricionista também sugere alternativas simples para substituir os lanches industrializados durante as férias. Tudo que a gente consegue reproduzir em casa é comida de verdade. Então, claro, de vez em quando vão à pizzaria, vão nos fast foods, vão no shopping, vão prestigiar os estabelecimentos da cidade, o clube também, mas tentem fazer as principais refeições em casa. Que faça aquela pizza, aproveite esse momento para trazer a criança para a cozinha, para que ela toque, ela sinta o cheiro, ela reconheça os alimentos de verdade e ela faça. Vamos fazer sanduíches em casa, pizza, crepes, tapioca, que hoje é tão conhecido pelas crianças. A seguir aqui no News, a Anvisa libera tratamento de lesões na medula com um medicamento brasileiro. E a gente mostra a preocupação com a falta do sangue do tipo O negativo no Hemocentro, em Patos de Minas. A
Anvisa liberou a primeira fase do tratamento experimental que pode, no futuro, devolver movimentos a pessoas com paralisia causada por lesões na medula. A base desse tratamento chama-se polilaminina, que é uma proteína com potencial de regenerar a medula. A fase 1 liberada pela Anvisa é a primeira de 3 etapas necessárias para que o tratamento chegue à população. 5 pacientes voluntários que tiveram lesão completas na medula espinhal entre as vértebras T2 e T10, com indicação cirúrgica, vão receber a polilaminina. Por enquanto, só haverá testes em pacientes com traumas de até 72 horas. Ao final desse estudo, ainda não será possível concluir que o produto, que o medicamento investigacional é eficaz. Né? Por quê? Porque essa etapa não tem esse objetivo. O objetivo é avaliar segurança, se eventualmente vai surgir algum evento adverso, enfim, e como se dará, né, em todos os pacientes ao longo do estudo. O tratamento pode beneficiar muita gente que usa cadeira de rodas e perdeu a capacidade de andar ou mexer os braços por causa de uma lesão medular. Esse tipo de trauma pode acontecer, por exemplo, ao bater a cabeça durante um mergulho ou num acidente de carro. A perda dos movimentos acontece porque dentro da nossa coluna fica a medula espinhal, que é cheia de neurônios. Eles funcionam como fios de uma corrente elétrica, que envia os comandos do cérebro para os membros do corpo. Quando algo machuca a medula, é como se a fiação dos neurônios fosse cortada. Sem conexão entre cérebro e membros, os comandos deixam de chegar, causando a paralisia. Se o estudo for aprovado pela Anvisa nas 3 fases, a esperança é que o tratamento passe a ser usado no futuro para regenerar a medula espinhal, inclusive em casos crônicos, e devolver parte dos movimentos perdidos por pessoas com lesão medular em todo o mundo. A gente tem expectativa que possa correr tudo bem para a gente já poder entrar na fase 2. O que a Elizone está falando vai ser uma 2/3, se der tudo certo, né? Que a gente possa avançar o mais rápido possível, porque para além da oferta para os pacientes que serão voluntários do estudo clínico, depois ter evidências mais concretas da importância de incorporação de um produto como esse para o Sistema Único de Saúde. A hanseníase é uma doença ainda cercada de preconceitos e, por isso, a necessidade de promover debates para conscientizar sobre o contágio e também os tratamentos. O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Roxo, dedicado à conscientização, prevenção e ao combate ao preconceito em relação à hanseníase. A doença que atinge principalmente a pele e os nervos e ainda é cercada por desinformação e estigmas. Que às vezes a pessoa acha que não existe mais, pouco se fala, que acabou, mas existe, é uma doença prevalente, presente no nosso meio. Então o Janeiro Roxo tem essa ideia de torná-la presente, tentar também trazer para as pessoas que é uma doença extremamente curável, 100% de cura, tirar o estigma, que é uma doença que não é contagiosa tanto quanto as pessoas acham, que todas as hanseníase passam. Existem 4 tipos de hanseníase. Desses 4 tipos, apenas uma pode ser contagiosa. As outras 3 formas nunca é contagiosa. Apesar de ter cura e tratamento totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o diagnóstico tardio da hanseníase ainda é uma realidade no Brasil. Reconhecer os sintomas como manchas na pele, perda de sensibilidade e procurar atendimento médico logo nos primeiros sinais faz toda a diferença e o sucesso do tratamento. O tratamento é muito simples, que a gente pode curá-la 100% com 6 meses de tratamento ou com 1 ano de tratamento, dependendo do número de lesões, de mancha que a pessoa estiver. Então, essa ideia do Janeiro Roxo é justamente para trazer essas informações. A campanha Janeiro Roxo reforça que a informação é uma das principais aliadas no enfrentamento da hanseníase. Ao conhecer os sintomas e procurar atendimento médico logo no início, o paciente aumenta as chances de cura e ajuda a interromper a transmissão da doença. A imprensa abre as portas, a gente acaba divulgando mais a doença e isso é para solidificar essas informações, esses conhecimentos e a gente também aprendendo pela educação à saúde, prevenir e fazer o diagnóstico mais precoce, que é o objetivo de todos nós. Uma vez que a gente conseguir fazer o diagnóstico de todos os doentes na forma precoce, uma hora
hora a gente para a contagiosidade e a gente encerra essa doença no nosso meio. Nestes primeiros dias do ano, o Hemocentro de Patos de Minas enfrenta baixa nos estoques de sangue. A falta do tipo O negativo, que é doador universal e essencial em emergências, é a mais preocupante. A queda nas doações é comum neste período. Férias, viagens e feriados prolongados afastam os doadores regulares, enquanto a demanda por transfusões continua alta, principalmente por causa de acidentes de trânsito, cirurgias e tratamentos contínuos. É justamente esse período de férias, de final de ano, de festas, muitas pessoas viajam e isso tudo influencia bastante nos nossos estoques de sangue. As pessoas diminuem bastante a questão da doação de sangue, é um ato diário, que deveria ser diário, então nesse período realmente fica um pouco mais baixo do que o que a gente esperava como um nível seguro. O tipo O negativo pode ser utilizado em pacientes de qualquer tipo sanguíneo e por isso costuma ser o primeiro a acabar. A falta desse sangue pode comprometer atendimentos emergenciais quando não há tempo para identificar o tipo do paciente. Como sempre, os tipos de sangue O, principalmente O negativo, são os piores, os que a gente tem mais dificuldade de manter um nível seguro, mas nós precisamos de todos os tipos de sangue. Para ajudar, o Hemocentro de Patos de Minas orienta que pessoas em boas condições de saúde procurem a unidade para doar. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Ter boa saúde, estar em boa saúde, estar bem alimentado, principalmente ter a questão da idade, acima de 16 anos, o ideal é acima de 18, mas acima de 16 já pode, desde que tenha autorização dos pais ou do responsável, e uma idade até 69 anos, e desde que tenha boa saúde. Para maior conforto do doador, pode ser feito sim o agendamento, que aí vai ter o horário determinado, mas nós estamos abertos também para livre demanda. A doação de sangue é um gesto simples, rápido e solidário. Manter os estoques em níveis seguros depende da participação constante da população. Sim, nós temos um preparo, uma questão de atendimento do paciente, do doador voluntário, muito eficiente. É uma questão, tem a questão de doação, de amor, de carinho. Então, assim, a doação ela é um ato indolor, digamos assim. E aí vai salvando vidas, né? Essa preocupação maior é justamente esses bancos de sangue, todos esses tipos serem aí fornecidos, né? Ficarem aí dentro de uma média para atender, que são 30 e tantos municípios que dependem desses hemoderivados. O NTV News está terminando, mas volta amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.